Rapaziada, eu precisei de um tempo para poder vir aqui falar com vocês da melhor forma e forma mais racional que eu conseguir. A forma menos racional eu jogo para as redes sociais mais fáceis, como o Instagram, mas aqui eu busco ser o mais profissional possível até para passar responsabilidade. E tem vários pontos que a gente pode citar sobre um jogo. Porque além de 90 minutos, tem coisas extra-campo, tem coisas dentro de campo, e tem coisas no jogo que são resolvidas no jogo. São resolvidas muito antes. E o caso desse jogo, eu acho que significou muito isso, por exemplo. Vamos primeiramente pela torcida. Primeiramente pela torcida, porque para mim foi o ponto auge desse jogo. É a única coisa que o Vasco tem vantagem hoje em relação ao Fluminense. Essa é a grande verdade que a gente tem que admitir. É sim em relação à torcida. Porra, essa luz vai ficar piscando aí, é foda, né? Mas enfim, porra, funciona? Toma. Toma. É assim que funciona, rapaziada. Batendo. Batendo que funciona. Aprendam. Toma de novo. Enfim, deixa eu tentar ligar a luz aqui. Eu vou continuar o vídeo e não vou desligar, não. Vocês que se veem. O Vasco simplesmente só teve torcida hoje. O Vasco teve muita posse de bola ineficaz. Isso se explica muito sobre qual era o nosso ataque. O Andrés Gomes, todas as vezes que ele tem uma dupla marcação, ele mostra uma incapacidade nisso. É um jogador que precisa urgentemente de jogar com pessoas capazes ao lado dele. Por quê? Porque ele não é aquele cara com uma finalização muito boa e nem um passe muito bom, mas ele é bom de drible, é muito veloz e tenta o tempo inteiro no futebol. Isso é uma das coisas mais importantes. Você sempre está tentando, principalmente quando você joga do meio para frente, porque se você jogar do meio para trás e tentar o tempo inteiro, você vai um erro seu pode resultar em merda. No ataque, se você tentar 10, perder 9 gols, mas fizer um gol, vai ser muito importante. Você pode mudar o jogo com esse gol feito. Então, no ataque é muito importante você ter essa personalidade de tentar o tempo todo. Isso não falta no Andrés Gomes. Só que quando ele tem uma dupla marcação, isso complica, porque ele não é um dos jogadores mais inteligentes. Mas ele é habilidoso, é rápido, então às vezes isso dá muito certo. Principalmente agora que ele tá na flor da idade, tá bem jovem, a velocidade funciona muito. Mas a torcida do Vasco, ela mostrou que ela tem uma coisa, porque o Vasco, ele não está brigando por títulos, o Vasco não está, tá mais uma vez brigando para não cair. Assim, nos últimos 5 jogos brasileiros que a gente não tem nenhuma vitória, a gente ganhou agora no Sul-Americano, mas um jogo terrível, que tem mais críticas do que elogios. Além disso, teve um empate também nessa Sul-Americana recente. Contratações para esse jogo? Nenhuma. Assim, vou ser bem sincero, coisas para atrair o torcedor além da camisa não há. Não há. E se você acha que um torcedor quer alguma coisa para se atrair para o jogo além da camisa, além do próprio Vasco, você está completamente equivocado. O torcedor, querendo ou não, é um consumidor e o Vasco, querendo ou não, virou uma SAF, uma empresa. Mesmo se não fosse, ainda assim seria uma empresa. É o que a gente paga sócios, que a gente consome produtos, é uma empresa que tem que trazer o consumidor. O seu consumidor nichado é quem? Principalmente os torcedores do Vasco. Aí, claro, como assim principalmente? Principalmente sei lá, outros torcedores gringos podem ir lá comprar, qualquer um pode comprar e pode ir em estádio. Mas os principais consumidores, obviamente, são a torcida do Vasco. E é esse produto que tem que ser alavancado. E o Vasco alavanca zero o seu próprio torcedor, zero. Mas a torcida, mais uma vez, fez a sua parte e pareceu que o Maraca tinha sim dono. Mas não quem tá no TPU com o outro lá, os dois se mamando ao outro, mas sim o dono que sempre vai no Maracanã e mostra sua voz, que é a torcida do Vasco, uma força da natureza. Porque se não fosse da natureza, eu não conseguiria explicar o fato de eu escutar a torcida do Vasco inteira sozinha o jogo inteiro. Inteiro. Isso quase fez a diferença mais uma vez, assim como fez no primeiro turno para aquela virada maravilhosa com gols de pessoas que mal conseguem fazer um gol, como Spinelli, por exemplo. Partidas boas, como Rojas. E essa torcida levantou um time, eu tenho certeza que o Vasco teria perdido se não fosse torcida, porque os jogadores do Fluminense sentem, cara. Eles são muito mais experientes que o do Vasco e são melhores sim que o do Vasco. Eu vou falar para vocês, é a primeira vez que eu vou para um clássico sentindo inferioridade em relação ao time do Fluminense. Mas eles são sim superiores ao do Vasco. Por que eles são superiores ao do Vasco? Porque, cara, o Fluminense é mais profissional e contrata melhor do que o Vasco. Porque o Vasco gasta muito mais dinheiro que o Fluminense, muito mais, e monta times muito piores. O Fluminense briga por liberta todo ano e o Vasco para não cair todo ano. Mas a torcida continua lotando muito mais cadeiras e os torcedores sentem isso, pô. Eles vão para o estádio, num mata-mata de Copa do Brasil, competição nacional, um time muito melhor do que o do Vasco, disputando coisas muito melhores que o do Vasco, que sempre são calados, a torcida do Vasco, a maioria, a torcida do Vasco começa a cantar incandescente, os caras pensam, pode fazer um trabalho o ano inteiro, a torcida não consegue comparecer um jogo. Foda. E eles pensam, pô, se fosse a gente fazendo o que o Vasco tá fazendo, nossa torcida não iria. A gente, se fosse a do Vasco, a gente fazendo. Se fosse a do Vasco fazendo, o time do Vasco fazendo o que a gente faz no Campeonato Brasileiro, a torcida estaria abarrotando o estádio. Por que a nossa não faz isso? Isso sente, cara. Isso sente pros torcedores, pros jogadores do Fluminense. Sente muito. E a torcida do Vasco fez a nós sentir e fez sair vivo pro confronto de hoje. Mas, tipo, hipótese alguma, a gente pode normalizar o que aconteceu hoje, rapaziada. O Vasco conseguiu esse empate pelos 90 minutos. Pelos 90 minutos, claro, o jogo foi durante 90 minutos. Mas o Vasco não fez gol por decisões que foram tomadas muito anteriormente. O Vasco perdeu 60 gols no ano passado.
Acho que foram 30 mais 30 de Ryan e Verratti, teve o Coutinho junto, deve ter dado uns 60 gols no mínimo. E quem que repôs para fazer? Quem do meio para frente que poderia assumir a responsabilidade? O Vasco tinha mais posse de bola que o Fluminense, é o constante do jogo, eu acredito. Mas não sabia o que fazer. O Fluminense chegava uma ou duas vezes e era muito mais eficaz. Ah, foi eficaz, não fizeram gol, cravo. Não fizeram, mas chegaram muito mais perto que o Vasco. Pro Vasco fazer um gol continua sendo um parto. E pro Vasco levar um gol continua sendo mais fácil. Eu não vou me enganar com o fato do Vasco estar ajeitando a defesa com o Pedro Emanuel, que realmente é o treinador defensivo. Porque a gente só pegou times fracos e hoje o Fluminense teve muitas chances de fazer gol. Só que o ataque deles também é muito fraco e também é alérgico a fazer gols. Então eu ainda não vou economizar nisso. Porque se o Canóbia acerta um chute, o JK, se o Lajadino faz esse milagre, o Fluminense chegou sim mais perto que o Vasco. O Vasco teve uma chance com o Tietê. Isso é isso. Acho que o único chute pro gol foi do PH, um chute fraquíssimo de esquerda. E, cara, isso diz muito sobre a diretoria. Porque eu vi um. É que eu sou um crítico de todas as gestões que estiveram no Vasco até agora, porque na minha visão todas são horríveis. Eu fui muito crítico do Campelo, fui muito crítico do Salgado, fui muito crítico da 777, fui um dos primeiros críticos da 777, quando todo mundo elogiava, eu já criticava. Mas esses caras sem dinheiro nenhum, tirando a 777, tá? A 777 teve dinheiro, eu criticava muito porque gastava mal. O Vasco tá gastando o mesmo dinheiro que gastava com a 777, cerca de 100 milhões por janela, e tá contratando de forma ainda pior. Mas, por exemplo, eu vi trazer um Cano sem dinheiro, eu vi trazer um Maxi Lopes sem dinheiro, eu vi trazer um Benítez sem dinheiro, eu vi trazer um Nenê sem dinheiro pra uma Série B. Hoje, quem faz um gol no Vasco, rapaziada? Quem consegue? Pô, o Vasco, o jogo tá ruim, passa a bola pra esse cara que vai fazer gol. Ninguém. E o Vasco gastou milhões e milhões. Nessa janela foram 100 milhões gastos. Cadê o Spinelli? Cadê o Brenner? Cadê o Nestroza que gastaram tanto dinheiro? Isso não pode de forma alguma ser normalizado, porque a gente está desde o início do ano pedindo. E esse sorteio já saiu há 3 meses, que ia pegar o Fluminense. Eles já sabia que teria sim o Thiago Mendes, que é o nosso principal jogador, e não contrataram nenhum jogador para ataque para fazer gol e decidir jogos, e não conseguiram trazer nenhum volante para jogar na função do Thiago Mendes. Tudo bem que agora veio o Sousa. Mas se o Vasco é eliminado, o Sousa vai vir o quê? Para o Vasco não cair? Isso é vergonhoso, gente. A gente não pode normalizar o trabalho que foi feito, porque não são 3 anos já de gestão, e os 3 melhores jogadores da partida de hoje foram Jair, PH e Léo Jardim, os 3 da 777. Os melhores jogadores de 24 foram quem? Verrete e Piton, da 77. O que o Pedrinho tá fazendo em contratações? O que o Odimar tá fazendo? Agora é muito fácil. Na última janela do ano, segundo as minhas informações, com a ajuda da família Lamáquia, que eles estão ajudando, porque eles não gostaram das contratações do Vasco até agora, então eles estão mexendo nessa janela também, de trazer jogadores bons, como Souza, como Deossa, tudo bem, mas tiveram 3 anos para isso de gestão. Não conseguiram nada. E isso é muito deprimente, rapaziada. É muito deprimente, porque o Vasco era para ter saído com a vitória esse jogo. Obviamente que no próximo jogo, a teoria, a gente também ser mandante. Na verdade, na prática, a gente provavelmente vai ser mandante, mas na teoria é pra ser o Fluminense, rapaziada. A gente perdeu um jogo que é tipo assim: 70% do estádio era nosso. Sabe que a gente podia ter matado o jogo agora? 70% do estádio era nosso, eles estão sem o Thiago Silva. Ah, você sem o Thiago Mendes, você sem o Thiago Mendes, mas eles estavam sem zagueiro nenhum. E mesmo assim, as principais chances foram deles. Como? Como é que eles defenderam melhor que a gente esse jogo? Não se normaliza o que aconteceu esse jogo. Eu acho que, assim, futebolisticamente falando, em termos de contratação, a gestão foi muito mal esses 3 anos e pode se consertar essa janela. Mas isso só vai fazer efeitos se passar hoje. Porque perder o clássico contra o Fluminense na quarta-feira, tudo pode acontecer, um clássico a gente pode classificar. Mas se classificar vai ser muito mais pela camisa do que por contratações. Talvez um Thiago Mendes fazendo milagre, eu não sei o que pode ser feito. O DVD entra, a gente acha ruim, entra o Breno, a gente acha ruim, o Spinelli acha ruim. É realmente difícil quem vai fazer gol nesse ataque. O Andrés Gomes, quando não joga, o Vasco não cria. Então, que o Andrés Gomes esteja esperado, porque não esteve esse jogo, jogou muito mal, e o PH e o Jair foram as melhores contratações do Vasco até agora. O problema é que nenhuma dessas foram contratações da diretoria, e todos já estavam no elenco. Então, assim, esse jogo a gente tem muito a criticar, mas tem que ser feliz também, porque a gente saiu no 0-0 e não tem nada decidido. Ainda é um clássico e ainda é nosso maior freguês. Mas que não dá pra normalizar, não dá, rapaziada. Realmente não dá. Dito isso, eu preciso muito de vocês para chegar aos 10 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Estarei aqui sempre com vocês, trazendo as opiniões mais imparciais possíveis que eu consigo trazer para você. Eu gosto de analisar o frio, que ninguém quer analisar, que ninguém gosta de falar porque não dá like, mas que esse frio eu sinto que a torcida precisa ouvir. E esse é desse jogo. Eu vou torcer muito, obviamente. Eu quero muito que a gente seja classificado. Eu acho que a gente vai, sinceramente. Eu acho que a gente vai classificar. Eu acho que vai classificar mais pela torcida, porque a gente sempre dá um jeito, sabe? A gente sempre dá um jeito de Vasco. Aquela bola que demora, mas entra. Eu acho que a gente vai conseguir, nem que seja nos pênaltis. Mas não dá pra normalizar, porque eu quero que o Vasco seja perfeito. Eu quero que o Vasco seja melhor. Não um time sempre que classifique dessa forma. Eu quero que a gente esteja no topo. E pra ser o topo, a gente tem que ser profissional sempre. Não pode errar como errou esse ano. Essa é a minha opinião. Mas deixa de vocês aqui nos comentários, rapaziada. Se inscreve no canal e até a próxima.